né, nesse momento de pandemia, onde fala-se muito em utilizar o álcool gel, mas antes de tudo lavar as mãos com água e sabão. Mas lá no início da pandemia a gente discutia, né, que muitas famílias nem água nem sabão têm à disposição. E o saneamento básico no Brasil, a gente sabe, não é lá essas coisas. Até semana passada aprovado o marco do saneamento, mas sobre um assunto muito importante que é o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro. Esse é o nome do projeto, Nenhuma Casa Sem Banheiro. A gente vai conversar agora com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, Tiago Rosman da Silva, que já está na linha conosco. Presidente, muito boa tarde, um prazer receber o senhor aqui na nossa programação. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Rosângela, aos ouvintes todos da Rádio São Francisco, o pessoal todo da Serra, um grande abraço. Enfrentando um frio hoje aqui em Porto Alegre. Quando faz frio aqui, faz mais frio ainda aí em cima, né? Então, um abraço aí para todos. Queria agradecer, Pablo, a introdução aí que fizeste também desse projeto. Olha, Pablo, o CAU, né, ou seja, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aí do Rio Grande do Sul, né, nós estamos aí no nosso 11º ano de atividade, terceira gestão, ou seja, é um conselho relativamente jovem, né? Estávamos antes juntos com os engenheiros, agrônomos e outros profissionais no CREA, e no ano de 2010, 2011, né, criamos o nosso conselho próprio. Desde então, a gente tem trabalhado algumas pautas que são pautas históricas, aí, tradicionais dos arquitetos, né, entre outras tantas, né, o planejamento, a mobilidade, né, o tema do paisagismo, né, da cidade em geral, e o tema da habitação, que tem nos tomado aí bastante atenção, bastante energia. Nós temos uma lei, que é uma lei que foi criada no ano de 2008, ou seja, já fez aí mais de 10 anos, que é uma lei que permite que o Estado, no sentido amplo, né, municípios, Estado, governo federal, ou seja, os entes públicos, permite e, obviamente, incentiva que se crie um sistema público de atendimento ao tema da moradia. A moradia é um dos direitos fundamentais que estão registrados lá na Constituição, no seu artigo 6º, né, assim como segurança, saúde, educação e alguns outros. E vocês, né, a gente percebe agora, né, com o tema da pandemia, a importância do SUS, ou seja, um sistema de saúde público universal, né, que atende aí no Brasil inteiro, em todos os municípios, né, um sistema complexo, né, de alta qualidade, com seus defeitos, que a gente tem que buscar, né, melhorar, enfrentar esses defeitos, mas a saúde está atendida. Nós temos um sistema de educação, né, desde creches até universidades públicas, nas várias esferas do governo, que também dá um atendimento, no caso das universidades públicas, de altíssima qualidade, de ponto, no caso do ensino, da pesquisa. Né, nós temos na área da segurança, né, a justiça, as polícias, a defensoria pública, ou seja, todo um sistema público. E para a moradia, não. Ou seja, a moradia é um direito fundamental que o Estado brasileiro não propôs, ou seja, não oferece para a população um sistema público para atender esse direito. E é esse direito, né, que essa lei de 2008 permite que a gente atenda, que é a assistência técnica à moradia econômica. Ou seja, fazer com que as famílias que não têm condição de contratar um arquiteto, assim como não têm condição de contratar uma escola privada ou não têm condição de contratar um médico, né, precisam de um sistema público. Então, essa lei permite que os arquitetos atendam as famílias na melhoria da sua moradia. Casas novas, reformas, né, melhorias diversas na casa. Esse trabalho que nós estamos fazendo, né, o CAU, as entidades de arquitetura, os arquitetos, nesse momento é um trabalho de sensibilização de outras instituições. Então, o CAU aqui no Rio Grande do Sul criou um gabinete específico para tratar do tema da assistência técnica. Esse gabinete, a principal conquista dele, nesse 1 ano e meio, né, que ele tem de existência, foi exatamente conseguir sensibilizar e conseguir chegar em outros entes públicos que não são, né, os da área diretamente relacionado à arquitetura. Principalmente o pessoal da saúde, né, Defensoria Pública, Secretarias de Estado, FAMURS. Então, a gente conseguiu ampliar, conseguiu sensibilizar
esses setores, e nós criamos um projeto que chama Casa Saudável. Esse projeto a gente está iniciando ele, um primeiro convênio piloto com a cidade de Santa Rosa, e esse convênio trata do seguinte, de colocar um arquiteto nas equipes de saúde da família que fazem o atendimento das famílias onde elas moram, né? Então, no Rio Grande do Sul são mais de 1.900 equipes como essas, né, que fazem a prevenção diária nas periferias, nas áreas mais pobres de todas as nossas cidades. Só que essas equipes, elas são formadas por profissionais, a gente tem dito assim, que são tradicionais na área da saúde, né, que é o médico, o enfermeiro, o assistente social, né, e alguns outros vinculados ao tema da saúde. E essas equipes não têm um arquiteto. E nós estamos trabalhando e defendendo a ideia de que o arquiteto é um profissional, sim, da área da saúde. Porque o arquiteto é quem pode curar uma casa que deixa as pessoas doentes. Sem dúvida. Então, tem uma série grande de doenças que elas são... o vetor dessas doenças, a origem dessas doenças é uma casa mal iluminada, mal ventilada, mal adaptada ao frio, ao calor, que não tem uma unidade sanitária de banheiro, de fossa, etc. Sim. Então, Agora, uma casa nessas condições... Oi, desculpa. Não, só, Tiago, aqui na prática, você já tem... o CAU já existe há pouco mais de um ano, pelo que você falou, né? A gente completou 11 anos já. Esse projeto... O projeto, esse projeto vai fazer um ano. Agora, nenhuma casa sem banheiro, Tiago, na prática, a gente sabe que exige uma união de forças, obviamente. Vocês já efetivaram esse projeto, já saiu do papel? Como é que vai acontecer na prática esta ideia de 11 mil famílias tendo, portanto, este benefício? O Nenhuma Casa Sem Banheiro, ele é uma especialização desse projeto que a gente chamou de Casa Saudável. Sim. E vem exatamente enfrentar o tema da pandemia. Nós nos alinhamos agora com algumas secretarias do governo do estado, com o FAMURS, né, ONU Habitat, ou seja, a ONU, através, né, do seu braço relacionado ao tema da habitação, né, nos apoiando. E o que nós conseguimos assinar um protocolo, ou seja, uma parceria na esfera política e administrativa, e agora nós estamos iniciando a operação, fazendo exatamente o trabalho junto aos municípios. A ideia é que o CAU, com seus recursos, ou seja, nós vamos aportar uma parte de nossos recursos, que é um recurso pequeno, mas ele consegue iniciar o processo, né? O CAU e os arquitetos vão se responsabilizar pelos projetos, ou seja, por atender a essas famílias que não têm banheiro na sua casa, no momento, né, em que a recomendação é fique em casa, lave as mãos. Muitas famílias têm uma condição precária em casa e não têm condição, né, de fazer essa higiene básica. Você acha que até o final do ano a gente consegue já movimentar esse projeto, Tiago? Sim, a nossa pretensão é iniciar esse ano, né, até o ano que vem, mas nesse ano a gente já ter obras executadas. Então, obviamente, existe aí uma série de exigências aí legais e administrativas e burocráticas para a gente vencer, mas a gente tem conseguido, com essas parcerias, avançar muito rapidamente. Então, a ideia nossa é realizar, né, até o final do ano que vem, 11 mil banheiros, que é o déficit que o IBGE aponta no estado do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que é superior a esse número, mas nós colocamos como uma meta inicial construir 11 mil banheiros, né, para as famílias que não têm banheiro numa hora, né, de emergência sanitária, ou seja, agravado ainda mais agora a sua condição. E para isso vamos buscar recursos do governo federal, do governo do estado, né, de entidades e instituições privadas, fundos e recursos internacionais, né, também via ONU, para viabilizar esse projeto. Então nós estamos iniciando, a gente deve em breve, agora nas próximas semanas, já fazer um cadastro dos arquitetos, dos profissionais que vão trabalhar nesses projetos, desenvolvendo, obviamente, adaptando, fazendo a reforma, o projeto de reforma das casas que não tem o banheiro. Agora, então essa é a nossa proposta. Tiago, você tocou num ponto importante, né, que é o Programa das Nações Unidas, também para os assentamentos humanos, a ONU Habitat também apoiando o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, então é um apoio muito importante aí também para a CAU. Mas num momento como esse que a gente não sabe, né, não sabe o dia de amanhã, a gente não tem nenhuma perspectiva,
do que pode acontecer ali na frente. Mas nesse momento a gente vê a solidariedade em muitos âmbitos, apesar, né, das situações de muita gente querendo se beneficiar daquilo que não deve, mas ainda a gente vê a solidariedade por parte de muitas pessoas. E esse é um projeto que está envolto disso, né, dessa solidariedade, porque numa pandemia a gente acaba descobrindo esse dado, né, Rosângela, que é assustador. 11 mil famílias que não tem um banheiro dentro de casa, que não tem saneamento adequado. Mas qual é a importância disso, presidente, da solidariedade em tempos que a gente está vivendo como hoje? Eu entendo que, quem sabe, um grande mérito desse projeto é conseguir trabalhar a solidariedade de forma coletiva e conjunta, né? Então, a solidariedade, obviamente, ela parte de cada um de nós, mas quando a gente faz através de grupos, de coletivos, de instituições, de entidades, a gente consegue potencializar essa capacidade de ajudar o próximo, né? E essa é a nossa intenção, ou seja, de alguma maneira nós estamos enfrentando, né, a pandemia a partir também da sensibilidade das pessoas e das instituições desse momento dramático e buscando viabilizar, né, projetos que, ou seja, as pessoas não tinham banheiro antes da pandemia também, e isso já era gravíssimo. Então, todavia, mais agora. Então, essa solidariedade construída de forma coletiva, ela é mais potente, ela consegue ajudar a mais famílias, a mais gente, envolver também mais instituições nesse esforço, né, de melhorar a qualidade de vida aí das populações, né, das periferias aí das nossas cidades. Que bom. Olha, Tiago, tomara que este número seja alcançado ou alcançável, né? Pelo que a gente fala aqui no início do programa, eu comentava com o Pablo, Tiago, que às vezes as pessoas não têm ideia e nem imaginam que existem pessoas que moram em casas que não têm um banheiro. E essa é uma das realidades desse país. Parabéns pela ação, parabéns pelo projeto, e a gente está torcendo aí para que, pelo menos nesse ano, né, que é um ano atípico, um ano de emergência, muitas pessoas tenham esse acesso a pelo menos ter um banheiro dentro de casa. Obrigada, viu? Obrigado, Rosângela, Pablo, todos os ouvintes aí também pela atenção a esse tema. A gente agradece também esse apoio na possibilidade da gente divulgar, né, e ampliar o conhecimento desse projeto importante, que é, como eu falei, um projeto coletivo aí de muitas instituições, que nós arquitetos aí estamos tendo aí o privilégio de poder liderar, né, essa frente aí de solidariedade, de apoio, né, às famílias de baixa renda aí do nosso estado. Obrigado, presidente Tiago. Parabéns pelo projeto, uma boa tarde, boa sequência do trabalho.